Muita gente acha que TDAH e autismo no mesmo teto é sinônimo de caos. E talvez seja. Oi, eu sou Juliane e eu tenho TDAH. E eu sou o Fábio, e como vocês podem ver, sou o Thea. E hoje nós vamos mostrar como nós nos organizamos no nosso caos Ou não. e como o nosso diagnóstico melhorou o nosso relacionamento. Eu não vou falar do meu diagnóstico de TDAH nesse vídeo, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal só onde eu conto como foi que eu descobri, como foi a minha reação e etc, e etc. Mas eu quero que você conte a sua parte. Você, assim como eu, recebeu seu diagnóstico já adulto. Como você percebeu que poderia estar dentro do espectro? Na verdade, foi de última hora. Tudo começou em 2013, mais ou menos. Eu fazia acompanhamento psicológico com uma terapeuta freudiana, eu esqueci qual é a linha, o nome da linha. Psicanálise. Isso, com uma psicanalista. Não era a especialidade dela, neurodivergência, mas ela levantou a possibilidade de eu ter TDAH, muito por questões de hiperfoco. Que hoje eu descobri que não é nem hiperfoco mais, é interesse restrito, na verdade. Hiperfoco é um pouco mais pesado do que o que realmente eu apresentava na época. Mas por causa disso ela falou, eu nunca fui atrás, não... Só a informação já valeu pra mim pra imaginar algumas coisas, porque realmente, olhando pra trás da minha história, muita coisa não batia, né? Eu vim do interior, então eu sempre me culpei muito, porque assim, eu não entendia piadas das pessoas, eu caía em brincadeiras de mau gosto o tempo todo, recebia apelidos vexatórios o tempo todo. Isso até o começo do segundo grau. No começo do segundo grau, pra isso não acontecer, eu me tornei uma pessoa muito violenta na escola, e daí as pessoas pararam de fazer brincadeira comigo mais por medo do que por qualquer outra coisa. E por isso eu achei que só saber algum tipo de informação ali tava bom, né? Eu sabia, tipo, beleza. Então não é realmente porque eu sou uma pessoa que veio do interior e por causa disso eu mereço passar por isso. Mas não levei muito a sério. Até que você foi atrás do seu diagnóstico, e quando a Ju foi diagnosticada, eu olhei e falei, cara, não pode ser isso que acontece comigo. Na verdade, fui eu que falei. Quando eu recebi o meu diagnóstico, eu cheguei pra ele e falei, olha, se o que eu tenho é TDAH, não é o que você tem, porque a gente é muito diferente. Sim. Porque a característica do interesse restrito, ela é compartilhada, então qualquer uma das duas neurodivergências tem. Só por isso que a gente sempre tem que olhar todos os prejuízos que a pessoa tem, né? Só por isso identificava qualquer coisa. E um pouco antes de eu começar a minha bateria de... Não foi nem começar a bateria dos exames psicológicos, foi antes de fazer a primeira consulta com a psiquiatra. Eu lembro que eu comentei, eu falei, olha, é possível que na verdade o que eu tenha seja autismo. Eu lembro que antes de eu marcar a consulta, você tinha comentado comigo que talvez você estivesse no espectro. Porque enquanto você foi fazer, porque assim, uma coisa que é uma realidade pra quem não é neurodivergente, a bateria de testes neuropsicológicos demora muito. Acho que demora aí por baixo de uns 3, 4 meses pra sair o resultado. O meu foi uns 2 meses. Então, enquanto você estava fazendo a bateria, a gente começou a pesquisar mais, tentar entender mais o que era, e daí eu nunca tinha passado pela minha cabeça que poderia ser autismo. Tanto que a primeira vez, e assim, hoje, depois de 2 anos já que eu tô com o diagnóstico, vivendo, né, dentro da comunidade, até criando conteúdo, falando sobre autismo em alguns momentos, percebe-se o quanto as pessoas são preconceituosas, e naquela época eu acho que eu também era. Não no sentido de preconceito contra pessoas, né, de invalidar pessoas, mas o meu primeiro... Eu lembro que a primeira vez que eu falei foi uma voz meio triste, assim, tipo... pode ser que seja autismo. Como se fosse, assim, uma sentença de vida, né? Tipo, nossa, é um negócio muito ruim, assim, e se você for isso, acabou. E... Não isso, mas é que é uma coisa meio coitadinha, eu acho que a sociedade, tipo, né, hoje, termos que a gente usa, né, eu vou falar comunidade, mas não é que a gente tem uma comunidade de amiguinhos, é só porque, assim, pessoas que criam conteúdo, que compartilham informação, tentam trazer visibilidade, né, tem o termo mamãe azul, que são... O anjo azul. Mas o anjo azul. Mas é exatamente daí que vem uma mãe azul, que são mães normalmente neurotípicas, que não entendem 100%, elas não sabem o que é ser neurodivergente. Elas têm um filho autista e elas tentam tratar ele como um cristal, algo muito puro, muito... Óbvio, a gente entende que ela passa por muita dificuldade, por ser uma mãe atípica, mas esse tratamento, quando a gente vê e olha e fala, nossa, você é uma coisa meio assim, tipo, você se coloca num patamar meio de coitado, assim. É uma coisa, tipo, primeiro, eu não sou brilhante o suficiente
E o segundo, sabe, parece que é mais frágil, algo assim. Respondendo sua pergunta, porque eu não saí do contexto, né? Foi essa desconfiança, e daí quando eu marquei a consulta com a psiquiatra, na primeira bateria de perguntas ela já levantou a hipótese. Ela nem considerou TDAH, e ela já levantou a hipótese que era TEA, me encaminhou pra bateria de exames. A minha bateria foi um pouco mais longa que a sua, eu lembro disso. E no final saiu ali que eu realmente estava dentro do espectro. Só que aí tem algumas nuances que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o autismo hoje, na medicina, ele, na área da saúde, né, porque né, tanto na medicina quanto na neuropsicologia, ele ainda é muito focado em criança. Então a bateria de testes, ela é algo que se você já passou, como no meu caso eu tinha 37 anos, você já passou 37 anos da sua vida sem saber o que você é, sem saber quem você é, sem saber como você funciona, tentando se adaptar a uma sociedade que não quer você, que é o que a gente descobriu hoje, a sociedade não quer a gente, a sociedade típica não quer o neurodivergente, você cria algumas ferramentas que são tão intrínsecas suas que você não consegue nem se livrar delas mesmo quando você percebe que elas te atrapalham. E por que eu tô falando isso? Na bateria de exames de avaliação, você sendo adulto já fazendo essa bateria, muita coisa você mascara, mesmo tentando ser o mais sincero possível, o mais aberto possível. Então isso me colocou muito no limite ali. Eu quase não entrei no espectro, quase, assim, foi no limite do limite, mas o neuropsicólogo até falou, quando ele fez a leitura do laudo comigo, que era exatamente, tinha essa característica de, por ser adulto, eu tinha muitas ferramentas que atrapalhavam a identificação do autismo. E aí vem algo que é muito importante ressaltar, não é porque essas ferramentas atrapalhavam o diagnóstico que elas tornavam a minha vida mais fácil. Então não existe isso de tipo, você aprendeu por 37 anos a se adaptar, então por que agora que você recebeu um diagnóstico, você, o termo que o neurotípico usa, né, ficou mais autista? Não, é porque eu comecei a perceber o quanto eu não precisava pagar o preço alto que eu pagava, que pessoas típicas não pagam esse preço. Sim. Por isso você vai ficando mais autista, como eles dizem, né? Você deixa de se esconder, né? Você tinha criado um monte de camuflagens pra parecer um neurotípico e você desiste, porque você, tipo, eu nunca vou ser igual a eles, então. Sim. Então, por exemplo, como muito preconceituoso dita na internet, se você tem um relacionamento e você tem um trabalho, você não pode ser autista. Porque isso não é prejuízo. Sim, porque você não chega do seu trabalho e precisa desligar igual um robô. Ela tá aqui convive comigo. Realmente é como se é um celular que acaba a bateria. Eu não sirvo pra nada quando eu vou trabalhar presencial. E minha vida inteira foi assim. Só que eu não sabia que uma pessoa que não é autista, quando chega em casa, não precisa apagar. Então, você só descobre isso quando você começa a se entender. Mas enfim, de novo, voltando pra pergunta. E eu que tenho TDAH. Eu sou muito engajado em conscientizar ultimamente na questão do autismo. Então, beleza, fiz a bateria de exames. E o mais engraçado de tudo é que o exame que eu achei mais... De todos os testes, não são exames, né? O teste que eu achei mais bobo foi realmente o que cravou o meu diagnóstico, que foi um que eu fiz, não poderia ser com o neuropsicólogo que estava me acompanhando, porque tinha que ser com alguém que nunca tinha me visto, pra não ter nenhuma... Qual é a palavra? Uma interferência. Exato. Né? O relacionamento já criado não interferia ali. O vínculo, isso. Então, ela colocou um monte de brinquedinho meio quebrado na minha frente. Eu, tipo, tá, beleza, é algum teste feito pra criança que eu, como adulto, vou ter que fazer, porque não existe um teste pra adulto. E daí, na minha cabeça, eu olhei e falei, tipo, se ela colocou aqui é porque ela quer que eu faça alguma coisa, né? Sei lá, se ela quer consertar. Comecei a brincar, tentar arrumar. Tinha um que tava quebrado, deixei de lado. Eu peguei um carrinho e fiquei fazendo assim. Por quê? Porque eu brinco com carrinhos? Não, mas porque você tava na minha frente. Eu peguei o carrinho e fiquei fazendo assim, porque eu achei que ela queria ver o que eu ia fazer. E qual foi? Por que foi esse que cravou? Porque eu recebi uma regra e automaticamente eu não questionei e saí seguindo a regra. E isso é uma característica muito forte do prejuízo autista. Você, apesar de ser muito crítico em alguns lados, a partir do momento que você define que é uma regra, algo, você segue aquela regra, né? Então, ela olhou pra mim e falou, não, né? Depois, quando eu tava dando laudo, pessoas, normalmente, quando a gente faz esse teste, as pessoas perguntam o que é pra fazer, perguntam o que você quer com os brinquedos. E eu sei, só se colocou aqui é porque eu tenho que fazer alguma coisa. Esse foi o teste que realmente me colocou pra dentro da linha ali, que eu tava muito no limite. A gente sabe que pra receber o diagnóstico tem que ter prejuízo desde quando era criança. Sim. Olhando pra trás hoje, qual é um comportamento seu de quando você era criança que você fala, meu Deus, esse aqui era um indicativo muito forte já? Eu caía em todas as piadas de duplo sentido possíveis da face da Terra. Tadinho. Tudo. Tipo, a galera fazia bloquinho de pessoas pra combinar como que eles iam fazer a piada, porque eles tinham certeza que eu ia cair. E caía na mesma várias vezes, e eles mudavam uma
vírgula na maneira como eles falavam, eu caía de novo. A literalidade sempre foi muito forte em mim. Ainda é. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais da gente. Tá. Antes do diagnóstico, Uhum. a gente brigava por coisas que hoje a gente sabe que são características de funcionamento, né? Um negócio que é como o cérebro de cada um faz as suas ligações e as suas conexões ali, certo? Tá bom. Uhum. A minha pergunta é, qual é o maior motivo que era briga e que hoje virou motivo de piada ou que a gente fez um ajuste técnico e acabou conseguindo contornar a situação, assim? Nós tentamos. Eu acho que a literalidade virou uma brincadeira entre a gente. Uhum. Várias vezes você dá um tapinha na minha cabeça e fala, meu autoestima. Uhum. Que Não antes- de uma forma capacitista, né, gente? Eu sempre falo isso com você, porque, Sim. né? Mas eu acho que porque assim, você tem uma comunicação muito emocional, pra mim, pelo menos. Bastante. E eu tenho uma comunicação... Eu vou usar a palavra racional, mas é que muita gente entende quando você fala isso que é uma comunicação inteligente. Não é inteligente, tá? É racional no sentido de razão. É mais cru, assim, mais direto, né? Eu junto fatos. Uhum. E eu compilo fatos e chego a uma conclusão. Então, acho que isso era algo que... Até hoje a gente tem um pouco de dificuldade, mas a gente tinha muita. Exatamente porque eu acho que você esperava uma interpretação emocional minha que não vinha. E eu não entendia a emoção que você estava tentando expressar. Sim. Tanto que eu acho que a última vez que a gente teve alguma discussão, a hora que a gente acalmou, foi uma frase que você usou. Uhum. Você chegou e falou assim, você não entende, emocionalmente você não entende, então o que você precisa que eu te explique? Uhum. E daí eu coloquei a sequência de fatos que eu precisava entender, você explicou, a gente se entendeu. O que no passado era impossível. Sim. Eu acho que esse é o maior exemplo. Não sei se você consegue pensar em mais algum. Eu acho que um que a gente conseguiu contornar de uma maneira divertida até. Eu vou falar e ele vai dar risada porque ele vai entender exatamente do que eu tô falando. E esse é o quanto a gente conseguiu contornar. Expectativas. É o silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno, é sensacional. É do filme Luca, né? Luca, Que o menininho tem a voz do medo na cabeça dele e ele chama de Bruno. Então, quando ele quer fazer alguma coisa corajosa, ele fala silêncio, Bruno. E como ele tem dificuldade em ler emoções, às vezes ele não consegue interpretar no meu rosto o que tá acontecendo. Se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô brava com ele, se eu tô brava com outra situação, o que tá acontecendo. E aí eu vejo que ele começa, tá tudo bem? E eu falo, tá, você tem certeza? E eu, sim. E aí, às vezes, ele me perguntava tantas vezes que daí ele conseguia me cutucar e eu ficava, meu Deus, mas eu já disse que tá tudo bem. E ele me irritava. E aí, agora eu uso o silêncio Bruno com ele. Então, quando eu vejo que ele tá tipo, tá tudo bem? Eu falo, tá. Tem certeza? Uhum. Eu fiz alguma coisa, eu já olho pra ele e falo, silêncio, Bruno. Sabe, tipo, não é com você, não tem nada de errado. Aí ele dá risada dele, sabe que se eu tô até fazendo piadinha do silêncio, Bruno, Sim. então tá tudo certo. É que eu acho que aí cabe até a questão que você perguntou de coisas que são desde a infância, porque isso é uma construção muito forte pra mim, assim, não só com você, mas você acostuma a tua vida inteira, você atropela o sentimento das pessoas, você não consegue interpretar. Pra mim, em questões emocionais, eu sempre tô errado. Isso é algo que é muito difícil ainda. Então, eu sempre tento procurar entender o que eu causei pra aquela pessoa tá assim. E quando ela diz que não, pra mim, ela tá tentando ser sociável, que é algo que também é difícil pra mim. Porque pra mim, se eu tô mal, eu vou falar que eu tô mal. Se eu tô bem, eu vou falar que eu tô bem. E pessoas neurotípicas, elas dão informações contrárias, elas entendem que elas estão dando... A pessoa que falou diz que tá bem quando tá mal, a que tá ouvindo sabe que ela tá mal e que ela mentiu, mas e pra mim isso não funciona. Então essas duas coisas sempre me deixaram muito insegura nessa questão do quanto eu causo sentimentos ruins nas pessoas que eu não entendo, eu não tenho, eu não sei. Então é muito difícil pra mim. E daí, com você, que é uma pessoa que convive comigo diariamente, isso extrapolou num nível muito alto. Eu acho que tem a questão afetiva também. Eu acho que com os outros talvez você não se importe tanto, mas como eu sou sua esposa, você fica tipo, poxa, talvez eu incomodei, talvez eu magoei, talvez eu fiz alguma coisa. Acho que no ambiente de trabalho eu talvez seria tipo, sim, porque eles não se importam comigo também, ficou então... bravo, o problema é seu. Dois trabalhos. Mas comigo, e aí ele me perguntava muito. Daí a gente achou essa estratégia do silêncio, Bruno, e funciona muito bem. Agora a gente vai para temas sensíveis. Uma coisa que eu faço e que te incomoda. Sim, porque tem que pensar na situação e tem que pensar em como falar não autisticamente pra não ofender, entendeu? Não é que me incomoda,
Mas... Ele já começou a se justificar. Repare. Que me atrapalha, me desorganiza. A tua visão de tempo é muito abstrata pra mim. Explica. Pra mim é assim, a gente tem um compromisso às 4. Eu Certo. levo 15 minutos pra tomar banho, então até 3h45 eu tenho que tomar banho. Eu tenho que limpar as caixinhas dos gatos, que me toma 5 minutos, então até 3h40 eu tenho que limpar as caixinhas dos gatos. Mas a gente tem que comer, fazer um almoço e comer gasta ali uns 40 minutos, então até as 3 eu tenho que fazer comida. Pra mim existe toda essa conta retroativa. Pra você só existe o compromisso às 4. E às vezes você embola as coisas, entende? Eu embolo, mas aí eu acho que tem outra questão junto, que é a questão ser mulher. É muito burocrático sair de casa. E aí, com a minha falta de senso, de noção de tempo, aí eu me embolo nisso realmente. Daí eu entendo que atrapalha realmente. Porque eu me perco ali no horário de banho, no horário de me arrumar. Tipo hoje, por exemplo, que a gente foi na missa bem cedo. Era pra eu ter acordado e ter dado tempo de eu tomar banho e de me arrumar. E aí a gente já saiu em cima do laço. Eu tinha um cronograma dentro da minha cabeça que eu conseguiria estar pronta até 8h10 no máximo. E aí a gente tinha que estar lá na igreja 8h30 e a gente saiu de casa 8h20. Porque eu demorei pra me arrumar. Eu me embolo mesmo. Eu tento planejar, mas eu realmente me embolo. É uma dificuldade minha. É que aí foi um exemplo mais complexo, né? Mas, tipo, trazendo pra um exemplo mais simples, por exemplo, refeição. Você só percebe que precisa fazer comida quando você sente fome. E quando eu tô com muita fome. Na minha cabeça eu já Daí tenho... eu preciso que resolva rápido, porque eu tô com muita fome. E na minha cabeça eu já tenho que interpretar que eu tenho que entender que eu vou ficar com fome daqui a pouco, porque fazer comida demora um tempo. Então, às vezes eu fico te perguntando se você quer comer e você fala, não tô com fome. Mas é que eu já tô tentando prever o momento que a fome vai chegar, entendeu? Tanto é que ele pergunta pra mim assim, você tá com fome? E às vezes eu tenho que parar um pouco e ficar analisando a quantidade de fomes. E na hora que você me pergunta, eu ainda não tenho a resposta. É só quando eu paro pra analisar as minhas funções fisiológicas pra eu perceber se eu realmente tô com fome. E quando eu tô sozinha em casa, por exemplo, quando eu saía trabalhar presencial, eu só comia a hora que eu tava morrendo de fome. E aí que vem a questão da impulsividade. Daí eu tô com tanta fome que eu acabo procurando alguma coisa mais rápido e aí às vezes deixo de comer alguma coisa saudável. Demoraria pra preparar, por exemplo. E daí isso acaba sendo um problema porque eu tô no outro extremo. A minha vida é um cálculo de tempo. Tudo pra mim é um cálculo de tempo. Eu não consigo fazer nada se eu não sei quanto tempo vai levar, qual é a próxima ação que vem depois daquilo, o que vem antes. Eu acordo, não vou dizer sabendo porque o caos do dia muda tudo, isso é um problema pra mim, mas eu acordo com um plano de todos os minutos encaixadinhos do meu dia. E essa seria a minha resposta pra essa pergunta. Eu acho que como você precisa de muita previsibilidade, me incomoda não poder ser tão espontânea quanto é a minha mente, porque a minha mente é um caos. Então, às vezes, a ideia vem na hora, do nada. Tipo, tamo aqui de boa, e daí eu, de repente, vamos no shopping fazer alguma coisa? E aí, se ele tinha todo um cronograma planejado dentro da cabeça dele, e eu chego com uma proposta atravessada no meio, ele faz pam, da tela azul. E daí você acha que eu tô chateado. Mas na verdade eu tô tentando reprocessar. Exatamente, ele tá tentando reorganizar todas as caixinhas do Google Agenda dele ali, ele tá tentando arrastar elas pra caberem todas. E aí, às vezes, eu acabo deixando de ser mais espontânea pra não causar um bug tão grande, assim. Tenho tentado ser um pouco mais. Eu acho que isso é uma questão que, às vezes, o diagnóstico traz um pouco de ruim. Eu acho que, às vezes, a gente começou a ficar muito cheio de dedos um com o outro, e a gente não desafia tanto o outro a mudar, sabe? Pra ele não é uma questão, gente. Eu tenho TDAH e ele fica, essa mulher é maluca, eu casei com ela assim mesmo. É uma regra. É uma Isso regra, ela nasceu a assim. regra segue. Agora, a pergunta é, uma coisa... Ixi, já fui muito vaga, já falei uma coisa, já fui muito vaga. Algo que você pensava sobre mim e que hoje, sabendo que eu tenho TDAH, você pensa diferente. Você começou a olhar com outros olhos. Você era bagunceira. Ainda sou. Sim, mas é que eu não vejo mais de uma maneira... Desleixada, Vou mudar minha resposta então. Você era bagunceira por ser preguiçosa. Hoje você é bagunceira porque se bagunça acontece, ela é física, mas não é por culpa sua. Então, pra mim era um problema quando a gente casou, por exemplo, que às vezes a casa tava arrumada e você ia se vestir pra gente sair e ficava todo o teu guarda-roupa em cima da cama. Aí junta TDAH com ser mulher. A gente prova 25 roupas antes de sair de casa. Eu tinha uma roupa planejada na minha cabeça e ela não ficou tão boa quanto eu tinha imaginado. Aí eu tive que trocar. E eu ficava tipo, porque se ela não ia usar, por que ela não guardou de novo? Mas hoje eu entendo que acontece e depois você arruma. E porque eu ia me atrasar mais ainda. Tu já parou pra pensar se eu tivesse que pôr a roupa, tirar, dobrar e guardar? Eu ia me atrasar mais ainda. Então eu já tô atrasada, eu tenho que sair e deixar a bagunça. Acho que é uma das características minhas que me incomoda, porque eu gosto das coisas
coisas organizadas, porque eu sempre falo, né, que o caos da minha mente não funciona no caos do meu ambiente. Então, quanto mais bagunçado tá, mais difícil eu conseguir fazer as coisas. E aí, mais preguiça me dá de começar a arrumar, e aí o negócio vai só embolando, assim. E eu não consigo me manter sendo organizada. Eu fiquei 2 semanas mantendo as coisas organizadas, de repente, um dia só bastou e eu já fiz a bagunça toda de novo. Agora, sobre você, eu não sei se tem algo. Eu acho que é mais essa relação dos sentimentos mesmo, que eu ficava, meu Deus, como assim ele não tá entendendo? Por que eu tô triste? Por que isso me incomodou? E aí hoje que eu sei que você tem dificuldade com ler sentimentos, eu acho que é algo que eu vejo de uma forma diferente. Antes parecia um pouco de má vontade, assim, sabe? Como é que ele fez isso? Ele não sabe que eu tô triste? Impossível essa pessoa não conseguir olhar pra essa situação e pensar, nossa, ela vai deixar ela triste. E hoje eu vejo diferente. Hoje eu consigo olhar pra uma outra ótica, assim, do tipo, ele tá com dificuldade. Às vezes na hora da raiva ainda é difícil. Porque a raiva é um sentimento e eu não estou com esse sentimento naquele momento. Na hora, depois que eu me acalmo, eu fico tipo, não, meu autoestima, ele tem dificuldade. Do seu ponto de vista, ele fica muito desconfiado de qual é a principal diferença na forma como eu penso e na forma como você pensa. É que aí eu vou falar uma coisa, mas é que assim, não é por você ter TDAH. Eu acho que se você fosse neurotípica seria igual, assim, porque é uma dificuldade que eu tenho. Que é a questão dos protocolos sociais. Eu me importo -2 com o protocolo social. Em ser educado, tipo, não chegou e cumprimentou todo mundo. Daí, para as pessoas, tipo, nossa, que sem educação. Pra ele não foi sem educação. Ele sempre fala assim, eu não agredi ninguém, eu não dei na cara de ninguém, não tô sendo sem educação. Não foi mal educado, não falei, não ofendi. Ninguém saiu prejudicado, mas eu acho que é isso, assim, tipo, você fica incomodado, às vezes, se a pessoa vai ficar ofendida com alguma coisa, vai ficar incomodada, tipo, acho que uma regra não, mas assim, uma realidade nossa, uma casa de neurodivergente, a gente tem muita dificuldade com pessoas que venham em casa. Só que pra você, a partir do momento que a pessoa veio, você tá preocupada com como ela vai se sentir aqui. Pra mim, tipo... eu tento ser a melhor anfitriã possível. E pra ele tá tipo... Cara, você não tava na minha rotina. Casa? Não, você não tava na minha rotina. Eu não te convidei, eu não me preparei pra você chegar aqui. Por que eu tenho que parar o que eu tô fazendo? Aí eu entendi o ponto. É que eu tava pensando numa outra ótica. Eu tava pensando em... A gente convidou alguém para vir em casa. Uhum. Você tá falando de visitas inesperadas. Visitas inesperadas. Tá. Já teve uma diferença de interpretação. Achei que a gente tava falando de visitas convidadas. Que ainda assim, mesmo sendo convidada, eu quero limpar a casa, quero deixar tudo bonitinho, eu quero colocar tudo bonitinho e fazer tudo bem certinho e receber muito bem a pessoa. E ele tá tipo, cara, você veio na minha casa e a minha casa é isso aqui, entendeu? Uhum. Sim, se a pessoa vem, eu sinto um desconforto, também não gosto de visita inesperada, mas aí se ela já tá aqui, eu faço o possível para ser educada. E ele fica tipo, você não avisou? Uhum. Ele tá errado? Não tá. Neurotípicos esperam muito. Tem muitas expectativas. O que a gente precisou aprender sobre o outro pra conviver melhor? Eu acho que você precisou aprender que eu preciso de espaço pessoal e eu precisei aprender que... Eu não preciso. Sim, e o contrário, inclusive, que você precisa socializar, mesmo dentro de casa. E pra mim, se a gente não tá fazendo algo junto, cada um faz a sua atividade. Uhum. E pra vocês... ainda é passar um tempo juntos. Eu gosto que a gente esteja fazendo a mesma atividade, envolvidos na mesma coisa. Cada um teve que sair da zona de conforto um pouquinho pra ficar mais fácil conviver. Eu tive que aprender a ficar um pouquinho mais sozinho quando ele precisa dos momentos dele, e ele teve que abrir mão um pouco do tempo dele sozinho pra passar tempo comigo. Eu acho que não é nem abrir mão do tempo, é me lembrar de que você pode estar sentindo falta de atenção quando eu olho e falo assim, ela tá ocupada, ela tá entretida. Mas mesmo você estando entretida, você pode estar sentindo falta de companhia. Uhum. E pra mim, se eu tô fazendo alguma coisa, eu só vou pensar em companhia quando aquilo acabar. Tem alguma regra ou acordo que você acha que ajudou muito a gente? Você lembra de algum? Eu acho que a gente teve uma conversa e depois acabou chegando nesses termos, mas não foi nesses termos a princípio, assim, tipo, com essas palavras, mas é a do... Se você faz questão e eu não faço questão, eu faço pra te agradar. Não sei se você lembra disso. Eu faço questão de sair todo final de semana. Uhum. Você não faz questão. Mas como eu faço questão, aí a gente sai. Mas se você fizer questão de não sair todo final de semana e eu faço questão de sair todo final de semana, a gente chega no meio termo. Então é sempre o combinado não sai caro. Eu acho que esse é o... E eu acho que uma adaptação desse que também funcionou é o mais chato com uma
situação, se responsabiliza por ela. Sim. Tipo, eu sou muito chato com louça em cima da pia. E quando a gente tentava dividir igualmente as tarefas, eu tentava te forçar a lavar a louça na hora que eu queria que a louça fosse lavada. E a partir do momento que a gente instituiu que se eu sou o chato, é minha responsabilidade me virar com aquilo, ficou mais fácil a convivência também. E aí eu gosto, tipo, de umas coisas mais frescurinhas, assim, tipo, eu gosto de limpar a janela. Ele não vê motivo pra lavar o vidro. Daí, se eu tô incomodada com a janela, eu vou lá e lavo. Quero lavar o tapete. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Daí, eu que me responsabilizo por isso. Enquanto você se responsabiliza por outras coisas. Isso é verdade. No nosso cotidiano, onde o meu TDAH ajuda no seu TEA. Porque eu acho que isso é bem desafiador pros dois funcionamentos, né? São funcionamentos bem diferentes. O meu bastante caótico e o seu extremamente organizado. Mas somos um casal e estamos juntos há 10 anos. Não, mais de 10 anos juntos e vai fazer 10 anos de casado. Uhum. Ano que vem a gente vai fazer 10 anos de casado. Então alguma coisa tá funcionando. E a gente só descobriu o diagnóstico 4 anos atrás. Sim. Então alguma coisa tá funcionando. Eu acho que me ajuda a me mexer. Porque como eu sou muito voltado a padrões, eu entro em alguns padrões e não saio mais. Você me desestabiliza, no momento é bem desconfortável. Mas depois eu volto pra um padrão um pouco adaptado que não é exatamente aquele. Então acho que se a gente não tivesse junto, provavelmente eu estaria no mesmo estilo de vida de 10 anos atrás. E eu não teria 6 gatos. 7. Eu acho que aí pra mim é o inverso. Eu acho que você me deixa mais pé no chão. Uhum. Acho que se dependesse de mim, eu faria tudo na impulsividade. Eu ia comprar um monte de coisa, ia mudar tudo, e cada hora ia fazer uma coisa. E aí, como eu sei que ele precisa de previsibilidade e planejamento, aí eu automaticamente começo a me planejar pras coisas também. Tipo, já começo a pensar de uma forma mais organizada e racional. Até pra poder defender minha tese, né? Então, tipo, eu quero pintar uma parede, entendeu? Eu já chego com todo um argumento. Eu fiquei muito tempo pensando naquilo. E acho que se eu fosse sozinha, por exemplo, cada semana eu ia pintar a parede de uma cor, ia mudar um móvel, e muito inconstante, assim, muito volátil, sabe? Uhum. E aí, como somos um casal, precisamos funcionar em sintonia, acho que eu me esforço mais pra ser um pouco mais pé no chão, assim. Sei que pra você as coisas não são tão simples, não é só, tipo, vamos lá e fazer, não dá nada. Principalmente em questões que a funcionalidade não muda. Tipo o quê? Pinta a parede. Uhum. A cor vai mudar, mas a funcionalidade que é manter o frio e a chuva pra fora continua a mesma, independente da cor. Então, por exemplo, pra ele era parede branca em tudo e luz branca em tudo. Eu fiz todas as luzes pra amarela, e daí agora eu inventei de pintar as paredes. Convenci ele a pintar a parede dele também. Agora mais pessoal. Quando eu estou desorganizada, o que te ajuda a lidar comigo? Quando você consegue expressar que o problema não é comigo. Porque daí eu saio daquele modo do tipo, de tudo que eu tenho que lidar com aquele monte de desorganização que tá na minha frente. Toda aquela parte histórica que eu falei de o que está rindo. Eu sou um monte de desorganização que está na frente dele. Sim, você falou que é no momento que você tá desorganizada. Você está num momento caótico, entendeu? Eu fiquei imaginando eu parada, jururu, assim, toda descabelada, com o rímel borrado, um monte de desorganização, igual o senhor cabeça de batata do Toy Story. Mas eu acho que de tudo isso, tipo, quando eu tenho que tentar entender se fui eu que causei o problema, isso é um pedaço muito grande de atenção que eu preciso direcionar para essa função. Quando você consegue deixar claro que você tá desorganizada, mas não é comigo, eu consigo te ajudar mais fácil. Porque daí eu não tenho que ficar tentando lidar com isso, que é algo que eu não consigo entender nem quando você diz que você não tá chateada, e daí, tipo, não tem que lidar com isso, eu tenho que lidar só com o que tá desorganizado. Aí eu consigo pegar a minha organização e trazer pro seu momento e tentar colocar as pecinhas no lugar. Eu acabei de parar pra pensar aqui agora, que eu não sei se as pessoas entendem o termo desorganizado nesse sentido que a gente tá usando, mas eu também não sei como definir ele. É que esse foi um termo que a gente começou a usar por minha causa, né? Muito por sua Porque causa. eu me desorganizo muito fácil. A minha psicóloga me ensinou esse termo e aí a gente começou a usar bastante. Mas eu não sei como definir o que é desorganização. Desorganização é quando seus sentimentos e pensamentos não estão bem formados, talvez. Não sei. É que eu sei explicar do meu ponto de vista, mas daí não atende todo mundo. Pra mim é tipo um bug. Um bug momentâneo ali. É que pra mim, pra falar de desorganização, tem que explicar rigidez cognitiva. Mas daí não sei se no TDAH encaixa. Por isso que eu falei, eu sei do meu ponto de vista. Só que daí, sabendo do meu ponto de vista, eu consigo entender quando você fala de você. Mas acho que emocionalmente ali, e até um pouco racionalmente, você tá meio fora de ordem,
assim, você precisa... Os seus pensamentos não fazem sentido, sua... Tá fora do trilho, tem um negócio fora do trilho, você precisa de um momento ali ou de alguma estratégia pra colocar no trilho de novo pra voltar a funcionar. Uhum. Já no meu caso, quando você tá desorganizado ou sobrecarregado, o que foi difícil pra mim foi entender que eu não tenho que fazer nada, porque não tem nada que eu possa fazer. Você precisa do seu tempo, do seu jeito, e geralmente você se isola num cômodo, você se fecha, às vezes até tranca a porta, e você fica lá, e a hora que você tá um pouco melhor, você pega e sai. Se eu ficar tentando acolher, eu vou ficar tentando te acolher de uma forma emocional, afetiva, e você não entende isso, e aí eu acabo não te ajudando. Então, foi até um dia eu tava conversando com a minha psicóloga, eu falei, eu tento ajudar, mas eu não sei o que fazer, e ela mesma falou, mas você não tem que fazer nada, ele precisa do momento dele, deixa ele lá, você não faz nada. Então, eu acho que essa foi uma parte difícil, mas eu aprendi que eu não tenho como te ajudar de forma alguma, tipo, eu tenho que deixar você sozinho tendo seu tempo. Isso foi uma coisa que eu acho que a gente, foi até recentemente que a gente usou essa frase, que você precisa interagir pra se organizar, e eu só consigo interagir depois de organizado. Eu preciso, às vezes tô com alguma dúvida em alguma questão, e aí eu vou perguntar pra ele, e aí eu mesmo começo a ponderar em voz alta, e eu chego a uma conclusão sozinha, e você ficou ali só ouvindo, e eu cheguei à conclusão sozinha. Se eu tivesse falado com a parede, dava na mesma. Enquanto você precisa ficar sozinho com os seus pensamentos lá, você não gosta de externalizar nada. Eu não, eu já preciso colocar tudo pra fora. Tudo verbal ali, ou lágrimas. Chorando muito. Falando muito ou chorando muito. Essa também é legal de responder. O que funciona muito bem entre a gente, mas talvez não funcionaria entre outros casais. Cara, a gente falou esses dias disso, mas eu não sei como colocar em palavras. Eu acho que... Porque a gente tava ali conversando e a gente se entendeu sobre isso, mas eu acho que mesmo nós tendo neurodivergências diferentes, o que não faz com que a gente compreenda um ao outro, a gente é muito empático quanto às necessidades e individualidades do outro. E eu acho que casais normais, eles tenta impor demais o seu desejo ao outro. E isso dá muito problema. E entre a gente consegue... Eu acho que a gente consegue se entender bem nisso, sabe? A gente é bem empático, é a palavra. Você consegue dar um exemplo? Eu acho que na questão, por exemplo, de desorganização, pra mim, eu sou uma pessoa mais organizada mentalmente. Eu acho que casais normais brigariam muito pra tentar forçar o outro a arrumar as coisas. E eu acho que eu consigo olhar e, tipo, por mais que eu olhe e diga, eu não faria desse jeito, eu, ao mesmo tempo, eu falo, é o funcionamento dela. E sigo a minha vida. Sim. E eu acho que pra casais normais isso não funciona. Casais típicos, normais não, típicos. Casais típicos isso não funciona. Eu acho que a pessoa brigaria e ficaria brigando e tentando forçar a outra a fazer alguma coisa. E acho que até pelos outros, né? Não vou entrar em detalhes, mas pelas experiências que a gente passou no último ano, de as pessoas tentarem me dizer como você deveria tentar ser e eu olhar. Sim. Eu convivo com ele, não é assim que funciona. Sim. Não é tão simples. Mas ele tinha que ser isso. Ele tinha que fazer aquilo. Mas ele tinha que tentar melhorar. E eu, tipo, não é tão simples, não é assim que funciona. Então, as pessoas não conseguem entrar na minha mente. Tipo, vir jogar sementinha na minha cabeça. E aí eu chegar em casa e brigar com você. Não, porque eu consigo me pôr no seu lugar. Porque eu também tenho um transtorno que não tenho o que fazer. É a forma como a minha cabeça funciona. Então, é isso. Se eu sou uma bolinha e está tentando me fazer caber num espacinho de quadrado, só vai me machucar. E o inverso também. Então acho que a gente respeita o quadrado e a bolinha, cada um dentro da sua caixinha. A gente não fica tentando colocar o outro, fazer o outro caber num espaço que não cabe, né? Numa ação, numa forma de pensar, numa atitude, enfim, que não cabe. Qual é a parte mais difícil do seu funcionamento no dia a dia? Os neurotípicos. Não posso dizer que não. Aí eu vou colocar o monóculo, começar a falar de história, que é meu interesse restrito. Sim, ele é o homem com interesse no Império Romano. E em todos os outros impérios que existem também, porque ele gosta de história, então qualquer império ele... Mas vamos lá, eu acho que assim, a nossa sociedade típica, e ela tem isso... Eu sempre falo que pra você entender um neurodivergente, você tem que entender o que é um neurotípico. O que é um típico? É uma pessoa que... ela é padrão, é o padrão de comportamento esperado, é o padrão de resposta esperada, resposta emocional, comportamental esperada. E a nossa sociedade, ela se desenvolveu de uma maneira que ela elimina, na verdade, ela infantiliza todas as individualidades. Tudo que você tem um gosto,
gosto, que é muito próprio seu, ela infantiliza. Isso é coisa de criança, porque ela entende o quê? Quando você nasce, é criança e está se desenvolvendo, você tem individualidade. Amadurecer para a sociedade neurotípica é você abrir mão das suas individualidades e se tornar cada vez mais a média do que se espera socialmente. E a gente não consegue fazer isso. Então a maior dificuldade eu ainda sou um indivíduo que a sociedade não quer. Por isso que eu falo que a maior dificuldade são os neurotípicos, porque a sociedade não está preparada para pessoas que têm as suas individualidades. Você já viu o resultado físico do que é passar calor para mim. Meu corpo retém todo o líquido possível e eu começo a vomitar tudo que tá dentro de mim porque tem líquido demais dentro de mim. As pessoas não entendem. Elas acham que eu tô de frescura quando eu tô num escritório e quero diminuir o ar-condicionado, mas elas não querem passar frio. Então, essa é a maior dificuldade. As pessoas entenderem, a sociedade típica entender que individualidade não é frescura. A parte mais difícil do meu funcionamento no dia a dia pra mim é o funcionamento e o dia. No dia. É tudo. Minha mente é muito caótica, ela fala muito e pra mim isso é terrível. Eu acho que até por causa disso, você tem uma característica de ser muito mais... Não queria usar a palavra conformado, mas tipo, você é ok, eu funciono assim. Eu gostaria de não funcionar da forma como eu funciono. Meu funcionamento pra mim me irrita muito. Me incomoda muito ser esquecida, ser desorganizada, não ter noção de tempo, enfim. E ele não, ele é bem de boa com o jeito como ele funciona. Eu sou mais... A gente brincou com isso uma vez. Pra quem tem TDAH, o problema é ter a neurodivergência. Pra quem é TEA, o problema são os não divergentes. Exatamente. E qual parte você sente que você lida melhor do seu funcionamento no seu dia a dia? É uma resposta aceitável dizer que eu consegui me perdoar? Sim. Então acho que é isso. Porque eu colocava muito a culpa de todos os vexames que eu passava, todas as brincadeiras de mau gosto que eram feitas comigo. Eu ser meio, como eu falava antes, eu ser meio tongão, assim. Até meu jeito de andar, eu não tenho muita coordenação motora. Né? Minha coordenação motora nunca foi bom em esporte, nada. Eu colocava muito a culpa disso em mim, como se fosse uma obrigação eu ter desenvolvido isso e eu ter sido incapaz. Hoje, com o diagnóstico, com consciência, eu entendo que realmente não é que eu sou incapaz, é que eu sou diferente, eu não funcionaria daquela maneira. Um peixe não sobe em árvore. Hoje eu consigo olhar dessa maneira. Antes eu me culpava demais por não estar em cima da árvore. Eu acho que eu consegui me perdoar também, mas eu acho que eu ainda não consigo aceitar no dia a dia, igual eu falei. Eu acho que pra mim ainda é muito difícil. Não conseguir fazer as coisas assim, de começar e não terminar. Eu sinto que eu me sinto um potencial desperdiçado, assim. Eu acho que eu conseguiria fazer muitas coisas, mas por causa do meu funcionamento ser inconstante, bagunçado, eu não consigo colocar as coisas pra rodar, sabe? Então, não sinto que me ajuda muito. Ele sente que o funcionamento dele ajuda ele, eu não sinto que o meu me ajuda muito, não. O que você diria pra alguém que suspeita ser neurodivergente, mas tem medo de ir atrás de um diagnóstico, de investigar isso? Primeiro, não escute os outros. Se você precisa, se você tá sentindo prejuízo na sua vida, vai atrás. Acho que essa é uma palavra muito importante, prejuízo, porque um dos critérios diagnósticos é prejuízo, desde a infância. Então, se você está sentindo que você está com prejuízo, você tem muita dificuldade... Sim. É um ótimo critério para buscar, para pensar em buscar, investigar e tudo mais. E por que eu falo assim, não escute as outras pessoas na questão? Porque só você sabe o prejuízo que você tem. A sociedade, ela entende o quanto é prejudicial para ela. Então, se você consegue camuflar os seus prejuízos e ser produtivo, como eu disse esses dias, você produz e reproduz, que é o que a sociedade quer que você faça, ela vai olhar para você e falar que, tipo, não. Eu passei por isso semana passada. Conversando com a minha mãe disse que, não, eu devia ter um remédio que me curasse. Eu não tô doente. Sim. Acho que o conselho que eu daria primeiro é esse, se você sente prejuízos, independente do que as pessoas dizem que é ou não prejuízo, só você sabe. Então vai atrás. E segundo, como eu falei, você pode ser um peixe que nasceu numa aldeia de macacos, talvez, que sobem em árvores, mas isso não quer dizer que você é um macaco com menos potencial, que eu quero dizer. Então, por que eu tô usando esse exemplo? Ser diagnosticado não diz que você é louco, não diz que você é intelectualmente incapaz, não diz nada, só diz que você é diferente. Você tem um órgão do seu corpo, que é o seu cérebro, que ele funciona diferente. Então, assim como uma pessoa que tem hepatite tem um fígado que não funciona como os outros fígados diabético, funcionam. né? O pâncreas não
produz insulina. O seu cérebro é diferente, só que a gente é criado para não entender isso, mas o cérebro ele é um órgão. Então, não fique com medo de ir atrás no sentido tipo, nossa, se eu for diagnosticado eu sou louco, eu sou incapaz. Não é isso. Só significa que você é diferente. E é importante você saber que você é diferente. Porque a partir desse momento você consegue encarar o mundo pela ótica que você tem capacidade de encarar e não pela ótica que os outros querem que você encare. Continua sendo ainda muito difícil porque os outros ainda vão ficar na expectativa que você encare o mundo pela ótica deles. Então, assim, o seu diagnóstico é pra você. Pros outros, eles não estão nem aí. Então, você pode dizer, não, mas é que eu tenho dificuldade nisso aqui porque eu tenho TDAH, porque eu sou TEA. E as pessoas vão ficar tipo, não, mas... Igual eu, por exemplo, não, mas você tem TDAH, mas você fez 2 faculdades e você fez uma pós-graduação. Então, assim, como, sabe, que você tem déficit de atenção? Não, é que aí tem um outro ponto que a gente já tá aqui em 1 hora de gravação, não sei quanto tempo de vídeo, mas que a gente ainda nem falou, né? Que a gente falou neurodivergência, falou TDAH e TEA, mas tem uma terceira neurodivergência nessa casa que a gente nem citou no vídeo. Eu não gosto de falar dela. Eu também evito, porque as pessoas, elas ainda não entendem, né? Se elas entendem um pouco de TDAH, que já tem há muito tempo, e de TEA, que também já tá há um tempo aí sendo falado, que dirá de altas habilidades, superdotação, né? Sim. Que nós também temos esse diagnóstico. Os dois têm o mesmo diagnóstico de superdotação. Sim. E aí entra nesse ponto que você falou, as pessoas acham que a gente tem a obrigação de ser 2 Sheldon Cooper, e saber de física, e química, e engenharia. A única coisa que minhas altas habilidades de superdotação me ajudaram até hoje foi decorar o nome dos pokémons mais fácil. Então, existe muito uma expectativa de que quando essa neurodivergência é colocada na mesa, de que você seja um gênio. Eu ouvi de uma pessoa próxima que, nossa, mas você pode fazer a faculdade que você quiser. E eu, não. Coloca numa faculdade de engenharia. Gente, eu sou péssima em exatas. E como eu falei que a sociedade quer que você produza e reproduza, elas olham para essa neurodivergência que eles entendem que ela vai fazer você ser mais produtivo. Entendem como benéfica, e nem tudo nas altas habilidades é benéfico também. Eu só vi prejuízo até hoje do que eu identifiquei, eu não vi nada benéfico. Tem coisas aí que dificultam bastante. Eles pegam isso e tentam colocar como uma tampa na tua outra neurodivergência. Exatamente. E é tipo, se você tem altas habilidades, superdotação, você tem que se organizar. Você só não tá se organizando porque você não quer. Eu tenho que ser mais sociável, eu só não tô sendo porque eu não quero. É como se fosse mais que a outra, né? Tipo, você ter TEA é negativo, mas altas habilidades é positivo, então esse tem que ficar acima. E eu ter TDAH é negativo, mas ter altas habilidades é positivo, então ele fica acima, entendeu? Eu lembro que quando eu compartilhei nos stories, uma pessoa conhecida falou pra mim, mas foca no lado bom, você tem altas habilidades. E eu fiquei, porque eu chorei, eu já contei aqui no vídeo do canal sobre o meu diagnóstico, que pra mim foi um processo de luto, realmente, assim. Eu lembro que eu zoei sobre isso, porque eu acho que isso eu não falei, porque eu falei só do TDAH, eu acho que eu nunca falei das altas habilidades aqui no canal. Que quando eu fui começar o processo de investigação diagnóstica, eu falei pra você, já imaginou se a essa altura da vida eu descubro que eu tenho altas habilidades? E você olhou pra mim e falou assim, é possível. E eu falei, amor... Sazor, tá tirando com a minha cara. E aí, quando veio o diagnóstico, eu estava esperando o TDAH. Eu não estava esperando altas habilidades. E aí, eu entrei num colapso do tipo, meu Deus, como que eu tenho altas habilidades? Aí, eu acho que nesse quesito vem muito a síndrome do impostor, do tipo, mas eu sou muito burra. Como que eu tenho altas habilidades se eu sou muito burra? Por causa dessa questão de achar que a gente vai ser gênio em matemática, física, química. Igual você falou, minhas altas habilidades é decorar o nome de Pokémon, sabe? Sei lá. Minhas altas habilidades foi o dia que eu tava fazendo aula de violão e o professor ficou muito chocado que eu conseguia cantar e tocar ao mesmo tempo. Mas eu nunca consegui aprender a tocar violão. Eu nunca terminei. Porque nossa, que habilidade útil. Aí vem o ponto que eu acho muito, muito prejudicial das outras habilidades que as pessoas não entendem. Por você ter facilidade de aprender e executar, tudo que é um pouco mais complexo de aprender e executar, nosso cérebro não quer fazer. Então, por exemplo, você deu o exemplo do violão. Eu sempre quis aprender a tocar um instrumento, mas eu sempre abandono porque eu não consigo passar a fase de que não sai música do instrumento. O processo é muito lento, né? Exato. A gente gostaria que fosse mais rápido. Eu queria fazer isso aqui e eu queria que fosse rápido. E aí o processo é lento, não vai ser nessa velocidade. E aí a gente desanima e desiste. E troca por outro interesse. E aí vai acontecendo isso repetidamente. Sim, e daí você vê, tipo, meu pai é super orgulhoso de contar pros outros que eu aprendi a falar inglês sozinho e nunca fiz aula em lugar nenhum. Mas eu não consigo tocar uma gaita. Tocar
tocar um violão, tocar baixo. Sim, que muitos amigos meus conseguem muito facilmente, então Saber o seu diagnóstico mais te ajudou ou te limitou? ajudou. Ajudou porque eu abri, não abri mão, eu me libertei de todas as amarras das expectativas de uma sociedade típica. Eu não me balizo mais por uma opinião que não entende como eu funciono. Se você pudesse resumir o nosso relacionamento em uma frase, qual seria? Ai, meu Deus. Essa é a frase. Ai, meu Deus! Eu acho que é um caos organizado. É uma boa definição. Sabe quando a gente fala assim, essa aqui é minha bagunça organizada, eu entendo a minha bagunça. Eu acho que é essa questão do nosso relacionamento. Talvez para os outros seja uma bagunça, mas para nós é uma bagunça Funciona. organizada. Sim. Dá para ter um relacionamento saudável sendo neurodivergente? Dá, estamos aqui há 12 anos. E sem diagnóstico ainda, né? A gente ainda aguentou muitos anos sem saber do diagnóstico. Uhum. E daí depois ainda ficou mais fácil. Por todas as coisas que a gente comentou de começar a entender mais o outro, ser mais empático, respeitar as dificuldades e tudo mais. Então é isso. Gostou de compartilhar essa história? Eu sei que você tava, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei se eu vou conseguir falar. Não sei, não te ofendi com nenhuma resposta? Não. Então gostei. Então eu posso pensar a preocupação dele. Sim. Aguardo ter que lidar com os comentários das pessoas dizendo que eu não sou autista porque eu consegui me comunicar com uma câmera. Você me olhou nos olhos. É. Você não é autista. Então é isso. Você tem mais alguma coisa pra falar? Se inscreva no canal dela. E inscreva no canal dele, faz a tua propaganda. Ele Se fica, inscreva no meu canal. ele fica seguro de falar dele, mas o canal dele é bom. Ele fala sobre livros, começou a falar agora sobre estrutura narrativa, sobre narrativa em jogos, séries, e filmes, em livros e tudo mais. Sim, então se você gosta de contar, ouvir ou ler histórias, me segue lá, Fabão Ferraz. Fabão Ferraz em todas as redes. Em todas as redes. YouTube, Instagram. Mas dê preferência ao YouTube. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo. E tchau. Acabou! Acabou!